Daí, pessoal, mais uma resolução. Um vídeo tem 3 minutos de duração. Se o vídeo for reproduzido desde o início com velocidade de 1,5 vezes a velocidade original, o tempo de reprodução do vídeo inteiro será de... Então, vou colocar aqui as informações. O vídeo normal, tá, com a velocidade normal, tem 3 minutos de duração. Então, vou colocar assim, ó, que o vídeo tem 3... Ele tem 3 minutos de duração. Vou colocar isso, ó, na velocidade original. Vou chamar assim, ó, VO, tá? Velocidade original. Desde o seu início, se for reproduzido desde o início com velocidade de 1,5 vezes, bom, então aqui eu tenho uma outra situação. Isso aqui é como se fosse uma situação 1. Olha só aqui, 3 minutos na velocidade normal, velocidade original. E eu tenho uma segunda situação em que eu quero calcular o tempo para uma velocidade não mais original. A velocidade é 1,5 vezes a velocidade original. Então, vou escrever isso assim, ó. A velocidade agora é 1,5 VO. 1,5 vezes a velocidade original. Ok. Então, eu vou organizar isso com uma regra de 3. Né? Vou pensar assim, ó, que 3 minutos é o tempo necessário utilizando a velocidade original. E aí pergunta qual é o tempo x para a velocidade de 1,5 VO. Aí só cuidado, tá, para não efetuar aqui o cruzamento direto. Tá? Eu tenho a regra de 3 montada, eu preciso verificar se essa regra de 3 é direta ou inversa. Se a regra de 3 ela é direta, ou seja, as grandezas envolvidas estão numa relação de proporcionalidade direta, eu vou realmente fazer isso. Eu vou fazer aqui a aplicação da propriedade, né? Multiplicação cruzada. Ok. Mas se as grandezas forem inversas entre si, ou seja, as grandezas estão numa relação de proporcionalidade inversa, aí eu preciso escolher uma das grandezas para fazer a inversão. É tipo para voltar ao equilíbrio de proporcionalidade, mais ou menos isso. Então, eu vou fazer a pergunta, tá, do quanto mais. Para verificar se as grandezas são diretas ou inversas entre si, eu sempre realizo, ó, uma pergunta que a pergunta é quanto mais. Então, isso é uma pergunta. Se a resposta for mais, aí a regra de 3 é direta. Se a resposta for menos, a regra de 3 é inversa. Como assim quanto mais? Bom, aí eu vou usar a grandeza que mais se adequa à minha resposta. Por exemplo, eu posso perguntar assim: quanto mais velocidade ou quanto maior a velocidade de reprodução, eu levo mais tempo ou menos tempo? Pensa bem, eu vou aumentar a velocidade de reprodução. Vai aumentar o tempo, vai diminuir o tempo? Vai diminuir o tempo. Né? Então, quanto mais velocidade, menos tempo. É o que tu pode fazer, por exemplo, nos vídeos aqui do canal. Como os meus vídeos eles são resoluções explicativas e tem um andamento mais lento para a resolução, e o aluno tem já um certo grau de entendimento daquele assunto, então pode parecer muito monótono aquela resolução mais lenta. Então, o que ele pode fazer? Aumentar a velocidade de reprodução para 1,5 vezes, para 2 vezes, que tem as opções aqui embaixo nas configurações, no canto direito. E aí tu pode escolher uma velocidade maior. E se tu escolher uma velocidade maior, significa que o teu tempo de assistência, o teu tempo de visualização vai diminuir. Tá? Então é essa relação aí. Então, quanto mais velocidade, menos tempo. Portanto, eu tenho aqui regra de 3 do tipo inversa. As grandezas são inversas. E aí eu preciso, então, inverter uma das duas. Ou eu inverto a primeira ou a segunda. Isso é opcional. Eu vou escolher a primeira só por uma questão de escolha mesmo. Né? Vou escolher a primeira. Então, o que é inverter? É colocar o x para cima e colocar o 3 para baixo. E aí aqui continua VO e 1,5 VO, mas só inverte uma, tá? Não pode inverter as duas. E agora sim eu vou fazer o cruzamento.
Vou multiplicar cruzado aqui onde tem o x primeiro. 1,5 vezes x vezes VO, ou 1,5 VO, fica melhor, né? VO vezes x. Isso é igual ao outro cruzamento, 3 vezes VO. Para eu isolar o x, eu jogo esse 1,5 VO na falsa passagem como divisor, né? Está multiplicando, vem dividindo aquela falsa passagem, aquela regra prática. 3 VO divide por 1,5 VO. Cancela aqui, ó, VO com VO, 3 dividido por 1,5. Bom, 3 dividido por 1,5, intuitivamente eu já sei que dá 2, né? Porque eu tenho 3 coisas e vou dividir em grupos de 1,5. Então é 1,5 para um lado, 1,5 para outro lado, eu tenho aí 2 vezes 1,5. Mas se eu não enxergo isso, não tem problema, tu vai efetuar a divisão na forma típica, ó, 3 divide por 1,5. Como eu tenho aqui uma casa decimal e aqui nenhuma, eu completo, ó, 3,0 dividido por 1,5. E aí eu reescrevo isso como 30 dividido por 15, né? Uma casa, eu posso cancelar a vírgula. E aí 30 dividido por 15 é 2, 2 vezes 15, 30, zerou. Realmente o x aqui é igual a 2. Em que unidade? Bom, lembra que eu usei aqui, ó, minuto. Então, quando eu encontrar o x, eu vou encontrar em minutos. Portanto, 2 minutos redondos, né? 2 minutos e 0 segundos, alternativa C, tá? Então, aí tem um formato de resolução. Outro recurso que tu podia ter utilizado nessa questão, olha só, é pensar assim, ó, se eu sei que a velocidade é 1 vezes meia a velocidade original, eu posso estipular uma velocidade inicial. Por exemplo, posso falar assim, olha, eu precisei de 3 minutos para fazer numa velocidade de 40. Bom, aí 40 o quê? 40 quadros, 40, uma velocidade de 40, certo? Fiz então 3 minutos na velocidade de 40. E aí eu preciso saber qual é o x em minutos para 1 vezes meia. Aí 1 vezes meia é 40, olha só, 1,5 vezes 40. Que é um 40 inteiro e mais meio 40, né? 1,5 é um 40 e mais meio 40. 1,40 mais meio 40 dá 60, que é o mesmo que 1,5 vezes 40. Então aqui eu tenho 60. Aí eu faço com esses números. Mas, de novo, né, como eu sei que as grandezas são inversas, eu vou ter que inverter uma delas. Vou escolher de novo a primeira para inverter. E aí, invertendo, eu tenho x. Agora um pouco mais rápido, ó, 3. Aqui eu tenho 40. Aqui eu tenho 60. E aí eu cruzo, ó, x vezes 60, 60x, igual 3 vezes o 40. X é igual a 3 vezes 40, 120. Joga aqui dividindo 60, 120 por 60 é 2. X igual a 2 minutos. Então, eu também poderia ter utilizado a estratégia de estipular, né, de atribuir uma velocidade. Claro, uma velocidade que seja fácil de calcular 1 vezes meia, né? Não vai colocar uma velocidade para 73. Aí tu vai trabalhar com um valor bem quebrado. Então, coloca um valor mais arredondado e que tu consiga calcular 1,5 vezes de forma mais rápida, certo? Então, aí duas abordagens resolutivas. Eu espero que esse vídeo contribua no teu estudo. E aí eu peço a gentileza da tua inscrição no canal. Caso tu não seja uma inscrita ainda ou um inscrito, também pode deixar o teu comentário abaixo do vídeo e a tua impressão. E também pode deixar o teu gostei aqui, que ajuda bastante, ok? Forte abraço e até a próxima resolução.